galera! Uhul! Voltando mais uma vez aí. Estamos nessa terça-feira de Deus. Graças a Deus. Estamos sempre conectados, né? Sempre estamos trazendo vídeos, né? Lives. Sempre estamos fazendo o que tem que fazer. E o que tem que fazer aqui é levar o Evangelho de Deus. Terça-feira de Deus, Evangelho de Deus. Deus é bom demais o tempo todo. Para vocês que vão acompanhando esse vídeo, vão acompanhando essa live, e vou estar falando aqui que Jesus ainda, ele trabalha. Jesus ainda, ele transforma. Jesus ainda, ele modifica. Jesus ainda, ele restaura. Jesus ainda, ele está com você. Ele está com você porque ele te ama. Jesus, ele jamais esqueceu de você. Porque quando Deus, ele manda, ele envia, o seu filho é para nos salvar. Eu creio, eu acredito, e Deus é bom demais o tempo todo. Ele é bom porque nos ama, ele é bom porque ele está com a gente, ele é bom porque ele vive com a gente. Principalmente a gente que somos reconhecedor que ele é o Criador. Eu creio, eu acredito que ele está com a gente. Ele está com o seu povo, porque ele nos ama. Ele quer o melhor. E o melhor hoje, se você for começar a acompanhar a palavra de Deus, se você começar a acompanhar o Evangelho, se você começar a acompanhar o que é bom para você, o que é saudável, o que é lúcido em você fazer. Hoje, no momento, lúcido mesmo, é a gente estar bem com Deus. Isso é bom e isso é espetacular. É sensacional que buscamos o Evangelho de Deus. Porque lúcido é a gente ser feliz, sem precisar beber nada, sem precisar injetar nada. Está naturalmente em paz. Principalmente, a paz é algo que nem todo mundo tem. As pessoas tentam buscar a paz, mas nem todos conseguem. As pessoas tentam de tudo. Tentam até comprar a paz e não conseguem comprar. Porque a paz quem te dá é Deus. Ele te dá a paz. A paz quando você dorme, quando você acorda, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, quando você senta num sofá, você se sente em paz. Porque Deus te deu uma paz tranquila, serena. Essa é a paz que buscamos. E o melhor caminho hoje é Deus. Eu poderia falar outros caminhos, mas não vai ter referência não. Porque o melhor caminho hoje é você buscar a Deus. É o melhor caminho. O tempo de Deus, ele vem se cumprindo todos os dias. As pessoas vêm alertando com o Evangelho, com a Bíblia, com leituras, com pregações, com louvores, com tudo. Porque o Evangelho de Deus, cada vez mais, ele vem se encurtando. Encurtando porque é o cumprimento da palavra de Deus. Ele vem passando para todas as pessoas. É importante e é interessante que a gente compreenda, entenda que Deus, ele nos ama, que Deus, ele está com a gente, que Deus, ele abençoa você e a minha vida, a todos nós, todos os dias. Então aqui no livro de Marcos hoje, no capítulo 5, não, no capítulo 5 não, no capítulo 3, Jesus cura outros doentes. É o tema aqui hoje, do versículo 7 ao versículo 12. Alguns versículos da palavra de Deus, onde Jesus ainda cura. Ele cura, ele transforma, ele restaura, ele molda. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Jesus, ele tem esse propósito de salvar você. Porque ele vem. Quando ele vem para nos salvar, não para nos julgar. Mas ele mostra a chave, o caminho da vitória. Ele vem com o Evangelho de Deus. Ele vem mostrando para você a saída
Se você se encontra num labirinto, Jesus te mostra a saída, porque a verdade é a vida. Deus é bom demais o tempo todo. Jesus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eles vêm para nos ajudar. Com a palavra de Deus, com o seu Filho, para nos livrar, para nos libertar. Jesus, ele é libertador. Jesus, ele é bom demais o tempo todo. Jesus, ele te transforma. Jesus, ele te molda. Jesus, ele te cura. Jesus, ele faz tudo com você, porque ele te ama. Jesus, ele ama você. Jesus é bom demais o tempo todo. E Jesus, ele liberta. Jesus, ele transforma. Ele é bom demais. Olha aqui o que fala em Gálatas 5:1. Como Jesus, ele liberta você. Olha aqui, Gálatas 5:1. Fala assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Então Jesus, ele vem para nos libertar. Jesus, ele vem para nos transformar. Jesus, ele vem. E ele veio. Ele transformou. Ele mudou. Jesus é bom demais o tempo todo. Ele é bom. Ele é maravilhoso. É o príncipe da paz, da alegria, da felicidade, de tudo. Porque ele não pecou. Ele nos ensinou o que temos que fazer. E o melhor é buscar a Deus. Esse é o melhor. Do versículo 7 ao versículo 12, Jesus e os seus discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do Rio Jordão, e da região de Tiro, e de Simão, de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus, porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Então Jesus, ele era muito procurado. Jesus, ele sempre fez para o povo o melhor, deu o melhor para o povo. Jesus era procurado porque Jesus, ele fazia o que ninguém fazia. Jesus tinha poder. Deus deu poder para ele curar, transformar, modificar, restaurar. Deus fez tudo para Jesus, entregou tudo para ele e ele passou para nós. Ele formou discípulos, ele transformou pessoas, ele curou pessoas, ele ajudou pessoas, ele amou as pessoas, ele mostrou para nós o que temos que fazer, porque Jesus é bom demais o tempo todo. E Deus envia o seu Filho, e essa multidão sempre está atrás dele, porque eram as pessoas que precisavam de cura, pessoas que queriam a restauração, o renovo. Então Jesus, ele transformava pessoas. Ele fazia as pessoas ser livres. Ele transformava, curava, porque ele sabia fazer isso, porque Deus o autorizou. E Jesus viu esperança na gente. Por isso que a multidão era imensa atrás de Jesus, porque ele tinha o antídoto, ele tinha a cura. Podia ser psicologicamente, mentalmente, carnal, corporal. Não importa o que você estava passando, Jesus, ele curava. Você pedia, ele curava, porque você tinha fé. A partir do momento que você sai da sua casa, você vai ao encontro de Jesus, é porque você tem fé. A fé move montanhas. A fé, é importante que temos fé. Fé que move montanhas. E aqui Jesus fazia coisas tremendas. Jesus fazia algo que ninguém podia fazer. Porque Jesus, ele tinha autoridade, fazia em nome de Deus. Mas Deus também concede que você faça em nome dele. Deus autoriza que nós também faça em nome dele. Deus também nos dá poder para fazer isso em nome dele. Porque Deus é bom demais o tempo todo. Olha essa multidão que acompanhava Jesus. Porque Jesus trazia as boas novas. Porque Jesus acalmava corações. Porque Jesus ensinava as pessoas. Porque Jesus amava as pessoas. Porque Jesus perdoava as pessoas. Jesus nos mostra o que tem que fazer. Leia a Bíblia. Medite, estude, ore.
Faça algo que Deus pede que você faça, e esse algo é o evangelho dele. Leve o evangelho a todas as criaturas, do modo mais simples mesmo, que as pessoas entendam, compreendam que tem um Deus que é curador, que ama você e ama a mim. Olha só, Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. Então as pessoas sabiam que Jesus curava, as pessoas sabiam que Jesus transformava. Então a multidão era imensa, era grande. Por isso que ele pediu um barco para os discípulos, porque aonde ele estava sendo espremido, estava sendo esmagado, porque todo mundo necessita de cura, todo mundo necessita de ajuda, todo mundo precisa dele. Como eu falei, ele é o príncipe da paz, da alegria, do amor. Então todos sabiam que ele fazia, então correriam até ele, procurariam ele, porque precisava dele, necessitava dele, porque Jesus fazia em nome de Deus. Jesus não fazia nem em nome dele, fazia em nome de Deus. Então o discípulo arruma um barco, e distante daquela multidão, porque ele não conseguia se mexer, agora com o barquinho, um pouquinho longe da multidão, ali no lago, ele conseguia falar de Deus, conseguia curar à distância. Então vimos que não precisaria estar perto para ser curado. Até mesmo distante você era curado. Então hoje você distante de Jesus, ele não como em carne, em espírito, ele te cura também. Então não precisava chegar até Jesus para ser curado. Você falava com ele, você mencionava o nome de Deus, ele te curava. E ele te cura. É assim que é feito hoje. Quando ele veio em carne, você via ele, você procurava ele. Quando ele morreu, ele ressuscitou no terceiro dia, ele vem em espírito, então ele ainda cura. É o mesmo Jesus de antes, é o mesmo de hoje. É interessante. Então Jesus consegue sair da onde estava espremido e vai até o lago, indo em cima do barquinho, e começa a curar, e aquela multidão de gente começa a chegar, começa a ser transformado, curado, e eles ficam felizes. Feliz porque Deus envia um filho que faz a cura. Deus envia Jesus para ajudar esse povo, essas pessoas, e Jesus vê esperança nelas. É por isso que ele cura. É por isso que ele tem um propósito de salvar, não de julgar, de salvar. Olha aqui, gente, como que é tão legal. As pessoas estavam em volta dele, as pessoas tocavam nele, e ele mal conseguia se mexer. É por isso que ele pediu um barco, para ele conseguir se locomover, se mexer. Era muita gente. Jesus tem os maiores multidões de seguidores, porque ele é bom demais o tempo todo. Olha só, e as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: Senhor, Senhor, é o Filho de Deus? Senhor, Senhor, é o Filho de Deus? Essas eram as palavras que eles diziam para Jesus. Senhor, Senhor, é o Filho de Deus? Porque as pessoas queriam ser curadas, não queriam estar mais com espíritos maus, apesar do espírito mau dominar essas pessoas. Mas mesmo assim, eles tinham força para ir até Jesus, porque eles queriam ser curados. O que eles tinham perdido, que era a família, o que eles mais amavam, eles queriam de volta. Então eles precisavam de Jesus para arrancar o espírito mau e eles voltar à sua vida antes, ter a sua vida de volta. Eles queriam a cura, porque só Jesus podia curar. Os discípulos também. Então eles viram Jesus: eu quero essa cura, eu quero um milagre, eu vou até ele, eu vou buscar. Quem busca recebe. Mas Jesus proibiu durante os espíritos de dizerem quem ele era. Olha só, que tremenda essa passagem. O espírito mau perguntou: o Senhor é o Filho de Deus? Mas Jesus proibiu durante os espíritos
de dizerem quem ele era. Jesus aqui já era caçado. Jesus aqui já era perseguido. Desde criança ele era perseguido. Desde criança já queriam matar Jesus. Porque Jesus fazia milagre. Porque Jesus curava. Porque Jesus pregava da verdade. Porque Jesus simplesmente fazia por amor ao próximo. Jesus ama os inimigos. Jesus ama os amigos. Jesus vem para salvar todo mundo. Então, essa passagem é tão interessante, é tão maravilhosa, porque ele estava numa multidão. E mesmo assim, ele só pediu um barquinho para ficar no lago, para poder se mexer, para poder curar mais pessoas. Ele sabia cada curação. Ele sabia, porque ele tinha poder para fazer cura para todas aquelas pessoas. Por isso que a multidão era grande, porque crescia o número de pessoas que queria ser curada. Crescia o número de pessoas que pregava o evangelho. Crescia o seguidor de Jesus. Então até hoje, 90% da população conhece Cristo, conhece Deus, conhece Ele, busca Ele, por mais que honra ou desonra, ainda está com Ele. Tenta ser curado, tenta voltar ao primeiro amor, tenta tudo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus, Ele é bom. Ele é bom. E Ele é restaurador. Como eu li lá em Gálatas. Eu não li em Gálatas 5:1 que Ele renova, que Ele restaura, que Ele transforma, que Ele modifica, que Ele está com a gente, que Ele quer o melhor. E Gálatas 5:1 fala o seguinte: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firme como pessoas livres e não se tornem escravo novamente. Ele fala isso porque ele não quer que você volte à escravidão. Ele fala isso que você está livre a partir de agora para você ser uma nova criatura. Ele fala isso. E isso também fala em Coríntios 5:1 também fala a mesma coisa. Olha só o que fala em Coríntios 5:1. É interessante que essas mensagens sejam passadas. É interessante que essas mensagens sejam mostradas. 5:17 fala o seguinte: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. É interessante essa mensagem, essa passagem, porque Deus, Ele nos ama. Deus, Ele está com a gente. Deus quer nos mostrar porque é bom estar com Ele. Porque Ele é bom demais o tempo todo. Então aqui no finalzinho fala o seguinte: mas Jesus proibiu durante o espírito de dizerem quem Ele era. Mas o espírito mau perguntava: o Senhor é o Filho de Deus? As pessoas que estavam possuídas perguntavam, porque as pessoas gritavam. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: o Senhor é o Filho de Deus? Que passagem tremenda. Mas Jesus proibiu durante o seu espírito de dizer quem ele era. Jesus, ele é bom. Jesus, ele transforma. Jesus, ele modifica. Creia nele e esteja com ele. Então, a gente vai ficando por aqui. Que Deus o abençoe todos vocês. O momento ele é TMJ. Estamos juntos nessa. Fica na paz e que Deus abençoe todos vocês. Jesus é bom demais o tempo todo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sempre tem live falando da palavra de Deus. Falou, um forte abraço. Jesus te ama. Até mais. Deus é bom demais o tempo todo. Creia, acredita, receba. Receba do bom e do melhor. E o melhor é Cristo. Deus é bom demais. Deus é o melhor para você.